e vêm os problemas, vêm as dificuldades, e isso nos causa um desânimo, e isso causa na gente um certo enfraquecimento espiritual. Como o irmão Lucero acabou de falar para os irmãos, quando eu cheguei na Irlanda, não estava firme, igual eu estou nos pés do Senhor hoje. Irmãos, tem 15 anos, vou contar um pouco da história dos irmãos rapidamente, antes de entrar na palavra. Os irmãos podem abrir a 1 Pedro. Tem 15 anos que eu conheço o Evangelho. Glória a Deus. Tem mais ou menos 7 anos que eu fui levantado a diácono, que eu estou fazendo a obra do Senhor. E tem mais ou menos 1 ano que eu sou crente. Glória a Deus. Aleluia. Uai, irmão, mas e como é que é isso? É porque é o seguinte, irmãos, às vezes a gente vem para a igreja por uma obrigação, às vezes a gente vem por rotinas, mas a gente está longe de Deus. E aí a gente deixa entrar no nosso coração aquela coisa do tanto faz, do não tem nada a ver. Ah, não, hoje eu vou fazer isso aqui, não tem nada a ver, eu vou ouvir isso aqui, não tem nada a ver. E a gente começa a participar junto das coisas do mundo, das coisas mundanas. A gente começa a achar que aquilo ali está na normalidade, começa a participar. E quando a gente vê, a gente já está morto espiritualmente. É verdade. E quando a gente vai ver, a gente está tão fraco que a gente não consegue orar. A gente não consegue orar. Mas nós temos o hábito de estar aos domingos na igreja e a gente pensa que está bem. Mas a gente está morto espiritualmente. Aleluia, Isso que eu estou falando foi o que aconteceu comigo, irmãos. Foi o que aconteceu comigo. Todos vocês sabem, ou pelo menos alguns de vocês sabem, eu tinha uma empresa lá no Brasil, tinha uma oficina. Ia bem, irmãos, não ia mal. Minha oficina virava bem. E eu pensei, cheguei num ponto que a soberba toma conta. Pensei, já estou rico, já não preciso de mais ninguém, não preciso de mais nada. E comecei a gastar dinheiro como se fosse água, porque a atividade de oficina mecânica é uma oficina que gira muito dinheiro. E aí você vê aquele montante entrando, e a gente acha que não acaba. E acabou que eu fui endividando. Deus foi permitindo isso acontecer na minha vida. E aí, irmãos, chegou uma hora que o que entrava na empresa já não dava para pagar os boletos. E aí, a gente é orgulhoso, né? A gente está num certo patamar, tinha um carro mais ou menos e tal, a gente achava que... O orgulho. A gente é orgulhoso, a gente não quer descer daquilo ali. Mas chega uma hora que Deus fala, não dá mais para ficar aí. Aleluia. E aí eu tive que fechar essa oficina. Primeiramente, antes de eu fechar a oficina, eu falei, vou trocar de lugar. Acho que é um lugar que tá ruim e tal. Irmãos, eu rodei Anápolis inteirinho. Todo o galpão que eu ia no lugar não dava certo. Falei, vou vender essa oficina. Ninguém queria comprar. Não dava certo. E nessa época eu estava estudando igual louco para a polícia. Meu negócio, irmão, era bater na cara do vagabundo. É sério, irmão. Irmão, eu fiz uns 2 anos de cursinho. Deu um dinheiro lá em Anápolis, não sei quem é vocês de Anápolis, tem um cursinho que chama Meta, muito bom lá. Eu fiz uns 2 anos de cursinho preparatório, fiz 2 faculdades. E fiz uma sequencial e uma graduada. E estudando, irmãos, minha esposa testemunha, eu chegava em casa do trabalho, era de 7 a 8 horas, sentava na mesa e dormia em cima dos livros, dormia 1 hora. Mas aí eu cheguei num ponto que eu entendi que aquilo não era para mim, Deus não queria aquilo para mim. Toda prova que eu fazia ficava por 1 ponto, 2 pontos, não ia. E tá, eu estava incutido com o negócio de virar polícia e com essa oficina, e achando que estava bambambam. E Deus fechou as portas. Fechei a oficina, não vendia nada. Minha esposa tinha um trabalho bom lá no Brasil, alguns de vocês sabem. O trabalho dela ganhava R$5.000 por mês. E eu fechei a oficina e fui trabalhar com um colega meu. Também não estava ganhando mal, estava ganhando R$700 por semana lá. E aí um dia o cara chegou lá em mim, assim, entregador de peça, pôs a mão no meu ombro e falou assim, quebrou, hein, bichão? Moça, aqui se eu tivesse me dado um tapa, uma porrada, tinha sido menos doído. Doeu na alma. E aí eu decidi vir para Irlanda. Que era um propósito de Deus na minha vida. Aleluia. Hoje eu consigo ver isso. Irmãos, eu decidi vir para Irlanda, anunciei a loja para vender, vendeu de um dia para o outro. Amém. Vendeu de um dia para o outro. E Deus, do que chegou aqui, fiquei firme aos pés do Senhor. E Deus abriu as portas e tem me abençoado igual tá. O que eu quero falar para os irmãos nessa noite como meu testemunho, aqui para os irmãos, é que tudo que acontece na nossa vida tem o propósito de Deus. É verdade. Deus deixa acontecer, sabe por quê?
Porque é o seguinte, irmão, se nós tivermos tudo o que nós almejamos, tudo o que nós precisamos, quando nós vamos precisar de Deus? Aleluia. Então Deus, ele trata cada um à sua maneira. Deus trata cada um à sua maneira. Porque às vezes nós achamos que nós somos mais que alguém, que nós podemos mais que alguém. E Deus sabe tratar o meu íntimo, e Deus sabe tratar o seu íntimo. É verdade. Porque nós sem Deus somos nada. É por isso que eu falo, irmãos, tem pouco tempo que eu sou crente. Porque verdadeiramente a gente tem que viver a palavra. Aleluia. Não somente você ter uma retórica, pregar bem, falar bem. Isso não vai mudar em nada na sua vida. Deus pode te usar para levar uma palavra para mudar a vida do irmão, mas não a sua. Então o título da mensagem que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa noite é um chamado à santidade. Glória a Deus. Porque se nós perdermos a santidade, nós perdemos a comunhão. Se nós perdemos a comunhão, nós não estamos mais andando em Cristo. Porque Paulo vai nos dizer que nós temos que andar em Cristo e Cristo em nós. E a Bíblia